nós pudéssemos estender as nossas mãos para o fio, consagrando tudo aquilo que Ele preparou, tudo aquilo que Ele vai falar para nós nas mãos da Virgem Maria, para que Ele possa ser instrumento de Deus para nós nesta reunião. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe, mas o pessoal me chama de Phil, quem não me conhece. Eu fiz parte do JSC de 2015 até 2019. Fiz a melhor jornada, 66. Aê, muito bom. Fiz parte da melhor equipe, a formação. E também fiz parte do jornal. E é o seguinte, hoje me pediram para falar sobre cultura da morte, que é um tema um pouco sensível, né, para algumas pessoas. Para nós católicos é muito sensível. Eu vou mostrar para vocês que a igreja vem falando sobre esse tema há um tempo já, mas parece que nós católicos estamos com os ouvidos fechados, né? Então eu quero trazer para vocês um pouquinho do que da perspectiva do que a gente vive em termos de cultura da morte, e um pouquinho também como que nós podemos compreender o que está acontecendo e agir também, tá? A primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu comecei a ter um contato maior com isso foi em 2017, quando eu conheci algumas pessoas que faziam atividades pró-vida, e eu comecei a formar um grupo aqui em Viçosa, né? E juntou pessoas assim, de alto nível, realmente. Foi Cairo, foi Larice, foi Jéssica, Carla, sei lá quem do MUR. Então assim, eram pessoas do JCC, do MUR, outras pessoas também, que estudavam sobre esse tema, e a gente começava a falar para as pessoas, né? E também tentar ajudar quem precisava. Graças a Deus, a gente conseguiu ajudar com que 2 mulheres não fizessem um aborto. E naquela época, foi uma coisa assim, milagrosa. As 2 coisas, as 2 intervenções, nós temos plena consciência, todo mundo que participou, temos plena consciência de que Deus realmente interviu, tanto na minha consciência, na consciência das pessoas que auxiliaram a nós, inclusive nas pessoas com que nós contactamos. Porque imagina, a pessoa não sabia, era uma questão assim realmente de que nós tivemos acesso à pessoa, conversamos com a pessoa, e assim, o Espírito Santo moveu o coração dessas pessoas para que elas realmente falassem: não, eu quero levar essa gestação à frente. E hoje são 2 crianças que estão aí vivas, né? Então, para nós, só essas intervenções já valeram a pena, todo o estudo que nós fizemos. Mas isso não teria acontecido se nós não tivéssemos começado a estudar, começado a nos preparar, rezado em cima de todas essas coisas, em termos da nossa própria vida, tá? Então, eu trouxe para vocês os materiais, que é o seguinte, são muitas coisas, cada um pode pegar, talvez depois a gente vê como vai fazer. Esses aqui são QR Codes para 2 vídeos. Um sobre, chamado O Grito Silencioso, que mostra como ocorre o aborto, tá? Mostra o vídeo de uma pessoa que fazia aborto, que ela decidiu não fazer mais. Esse aqui, onde iremos chegar, que fala um pouquinho sobre a discussão da legalização do aborto no Brasil e onde pode chegar caso a gente não faça nada, né? Então são QR Codes, vocês depois peguem e acessem. Nós temos esses bebezinhos, esses aqui, você me permite já deixar passar para o pessoal? Beleza. São bebezinhos, vou ficar com um. Que são bebês de 12 semanas de gestação. É desse tamaninho e é nesse formato. Eu vou explicar um pouquinho na hora que a gente for comentar. E tem também, são duas cartilhas. Só peguei uma, mas chama Ame a Vida por Mim, onde traz detalhado algumas argumentações que nós podemos encontrar, o que as pessoas dizem, o que nós podemos entender sobre as questões do aborto. Então, esse aqui mostra como que a ONU ela assumiu o aborto como um direito universal e dos mais importantes, e como que ela tem pressionado os países no mundo todo para legalizar o aborto.
Então, isso aqui vale a leitura também. Beleza? E agora sim, né? A gente pode começar na palestra propriamente dita. Eu vou pegar aqui só os materiais para a gente ter uma referência e aí eu sigo. O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, pessoal, é que a cultura da morte, ela não é uma questão plenamente consciente das pessoas que estão favorecendo a cultura da morte. As pessoas, geralmente, elas têm uma noção errada do que é o bem, do que é bom para as pessoas, e aí elas começam a realizar discursos para atacar esse problema. Isso nós vamos ver no aborto, na ideologia de gênero, na questão da educação. Em todas elas, as pessoas muitas vezes acham que estão fazendo bem. São João Paulo II, em 1995, ele escreveu uma encíclica que eu recomendo a todos, se vocês puderem anotar, chama Evangelium Vitae, V-I-T-A-E, em 1995, onde ele já falava, acho que foi a primeira vez que falava sobre esse termo, que é o seguinte. Ele falou no parágrafo 21. Quando se procuram as raízes mais profundas da luta entre a cultura da vida e a cultura da morte, não podemos deter-nos na noção perversa de liberdade. É necessário chegar ao coração do drama vivido pelo homem contemporâneo, o eclipse do sentido de Deus e do homem, típico de um contexto social e cultural dominado pelo secularismo, que, com os seus tentáculos invasivos, não deixa às vezes de pôr à prova as próprias comunidades cristãs. Ou seja, nós vivemos um combate espiritual da cultura da vida contra a cultura da morte, e nós já estamos no meio dela. É impossível fugir dessa temática, porque é uma temática que, se nós nos omitimos, nós caímos naquela frase que fala a carta de São Tiago, né? Se você vê uma pessoa que necessita de você e não auxilia, você não pode dizer que tem fé. E esse é o drama da nossa cultura de hoje em dia. O secularismo, a perda da noção da existência de Deus, trouxe ao ser humano a tentação de pensar que é Deus e, por isso, revisitar todos os valores do que seja o ser humano e o que você pode fazer com o outro ser humano. E eu gostaria de trazer aqui algumas passagens para a gente poder ver como que a Sagrada Escritura, de certo modo, ela já estava nos mostrando que a batalha seria justamente a respeito da vida, a respeito da criação de Deus. Então, se vocês puderem pegar aí, talvez não precisa pegar, mas anotem pelo menos. Gênesis 3, versículo 14 e 19. Vou pegar aqui para ler para vocês. Caminharás, fala a serpente. Depois do pecado original, Deus fala a serpente. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Aí, ponto. Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A mulher, ele disse: multiplicarei as dores de tuas gravidezes, na dor darás à luz filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Então, aqui já tem um elemento interessante. A maternidade, que talvez fosse o fruto mais precioso da criação de Deus, a partir de agora ela passa a ser dolorida. Deus dá como penitência, digamos assim, a mulher, especificamente a mulher, ele dá a dor do parto. Tanto que diz que Nossa Senhora não sofreu as dores do parto, porque ela não possuía pecado original.
E veja como aqui, então, o elemento da dor do parto, a gestação, ela passa a virar um drama. A gente simbolicamente pode usar isso. A gestação passa a ser um drama para a mulher. A vida dela, que antes aquilo ali ela com certeza veria como um dom, passa a ser uma dor. E a partir disso ela passa a fugir da maternidade. E ao mesmo tempo, a natureza desordenada dela vai impeli-la ao marido, de modo a que ela de algum modo se torne sujeita a ele, e de um modo desordenado, de um modo que ela aceite uma submissão injusta, e não uma submissão justa. E aqui está o drama justamente dos dois pontos que nós vivemos hoje no discurso sobre a cultura da morte. Eu vou mostrar isso mais para frente. Agora, o que acontece com o povo de Deus aí? Anotem aí, Levítico 18, 21 a 22. O povo de Deus tal, ele foi redimido, saiu lá do Egito, e aí está formando finalmente o povo de Deus. Aí o que Deus vai falar então como orientação para esse povo? Não entregarás os teus filhos para consagrá-los a Moloque, para não profanares o nome de teu Deus. Eu sou Yahvé. O que ele está querendo dizer aqui nesse versículo 21? Moloque era um deus que, para ser adorado, exigia sacrifícios humanos. E o povo de Israel estava pegando seus próprios filhos, matando na fornalha, diante da estátua de Moloque, para oferecer sacrifício a esse Deus. E veja então como, ao mesmo tempo, há esse drama da mulher da gravidez, e agora há o sacrifício dos filhos a um Deus falso. Se nós começarmos a olhar Satanás como aquele que combate a Deus, mas não diretamente, mas sim na sua criação, ele começa a perverter aquilo que é mais importante, ele exige do ser humano aquilo que é mais importante, que é justamente os filhos. Ele começa então, por meio desses deuses, a exigir sacrifícios deles, e isso vai estar presente até os dias de hoje. Vocês podem não acreditar, mas existem rituais satânicos que ainda fazem sacrifícios com bebês, porque essa é uma característica da visão da Satanás, né? A contracriação. Aí eu quero que vocês peguem mais um versículo, que é Jeremias 32, capítulo 32, versículo 33 a 35. Jeremias, capítulo 32, do versículo 33 a 35. Deus está falando: eles me deram as costas e não a face, e quando eu os instruía constantemente, ninguém me escutava para aceitar a lição. Instalaram as abominações na casa, sobre a qual o meu nome é invocado, para profaná-lo. Construíram lugares altos a Baal, que é um deus falso, no vale de Ben-Enom, para fazerem passar pelo fogo seus filhos e suas filhas, em honra a Moloque. O que eu nunca ordenei, o que eu jamais pensei. Cometei abominação desse gênero para fazerem Judá pecar. Mais uma vez, o povo de Deus estava sendo induzido a sacrificar os seus filhos a Moloque. Então, se lá em Levítico, que é muito tempo antes, eles já estavam fazendo sacrifício, lá em Jeremias, que é muito tempo depois, eles são retornados, são chamados de novo, porque eles se afastaram de Deus a fazerem sacrifícios humanos de seus filhos. Essa é uma tônica quando a cultura, a sociedade se afasta de Deus, haverá sacrifícios humanos. Chesterton tem uma frase muito interessante: quando os homens se afastam de Deus, eles começam a adorar animais e fazer sacrifícios humanos. Em certo sentido, nós vivemos isso, em certo sentido, ou seja, a um grau abaixo disso. Hoje, as famílias estão preferindo ter cachorros do que ter crianças. Isso não é uma questão, é porque cachorro é bonitinho, criança dá trabalho. Em certo sentido. Mas é porque é um sinal
que nós estamos rumando de novo para esse tipo de cultura, que faz adoração a animais, que usa sacrifícios humanos. E o aborto é uma das temáticas que vão ser muitas vezes promovidas por essas mesmas pessoas que estão querendo fazer essa inversão. Não necessariamente, esse é um ponto que eu gostaria de frisar, tá? Nada que eu estou falando aqui tem a ver com julgamento de pessoas. Ou seja, eu não vou julgar quem tem animais de estimação, não vou julgar quem já fez aborto, não vou julgar quem está fazendo aborto hoje, assim, apesar de tentar ao máximo fazer com que a pessoa não faça o aborto. Eu não tenho esse poder de julgar ninguém. Eu preciso mostrar para as pessoas a verdade. E mostrar para vocês a verdade. Porque aqui nós estamos falando de vidas. Estamos falando da sua vida, da vida do seu próximo, da vida daqueles que não nasceram. Tá? Então, para além disso, eu gostaria de trazer uma passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Jesus está falando sobre a sua paixão. Ele fala assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber o batismo, e como me angustio até que ele esteja consumado. Ele está falando sobre a sua morte na cruz. E aí ele começa a falar sobre divisões. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas divisão. Pois doravante numa casa com 5 pessoas estarão divididas 3 contra 2, 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aí depois ele começa a falar sobre os sinais. Dizia ainda às multidões: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: fará calor, e isso sucede. Hipócritas, sabeis discernir os aspectos da terra e do céu, e por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Nesse ponto, eu gostaria que vocês refletissem, porque o Cristo está falando para vocês nesse exato momento sobre a sua vida e o seguimento a Ele. Na sua vida, você está tendo, provavelmente a maioria de vós são universitários, né? Vocês estão tendo a capacidade, a oportunidade de estudar sobre as coisas dessa terra. Mas a coisa mais importante que Deus quer que vocês façam é isso aqui: julgar por vós mesmos o que é justo. Vocês têm que aprender a julgar a respeito da justiça. O que eu faço é justo? A minha vida está sendo orientada para a prática da justiça, para o serviço a Deus? Porque nesse momento, a palavra de hipócritas pode cair em você. Isso é muito importante. Porque quando isso virar a chave na sua cabeça, a falta de paz que você sentia, ela vai começar a sumir. A paz vai começar a adentrar no seu coração. Porque a paz na nossa consciência, ela está ligada a nós seguirmos aquilo que nós vemos que é reto. Se uma vez você viu que algo deve ou não ser feito, e você não fez ou fez o que é errado, a sua consciência começa a remoer aquilo, e você começa a sentir inquietude, você perde a paz. E o importante de discernir a justiça é isso, é você entrar na harmonia com Cristo, ouvir a voz de Cristo. Eu ouvi vocês falando 10 minutos sobre oração, sobre leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia que a gente está fazendo aqui agora não é uma leitura orante, é um estudo, mas a palavra que vocês ouviram, vocês têm que guardar a palavra. Isso que vocês ouviram agora deve permanecer na memória, para que essa memória de Deus seja a cada momento revisitada, para que quando você estiver diante de uma situação parecida com isso, a palavra de Deus seja a primeira coisa que apareça, e não a voz do mundo, ou a sua própria voz, seja a palavra de Deus. E aí, a sua alma, a sua consciência vai se adequando àquilo que Deus quer falar para você. Então vamos prosseguir só mais um pouquinho na história do combate espiritual.
Tessalonicenses 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, tá? Versículo 1. São Paulo agora vai falar o seguinte: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos-vos, irmãos, que não percais tão depressa a serenidade de espírito. Percebam a serenidade de espírito? A paz? Muito bem. E não vos perturbeis, nem por palavra profética, nem por carta que se diga vir de nós, dele, São Paulo, como se o dia do Senhor já estivesse próximo. Aqui ele está falando do fim dos tempos. Não vos deixeis seduzir de modo algum por pessoa alguma, porque deve vir primeiro a apostasia, e aparecer um homem ímpio, o filho da perdição, o adversário. Aí aqui é o ponto que eu quero frisar com vocês: que se levanta contra tudo que se chama Deus, ou recebe culto, chegando a sentar, ou, aí já ele está falando, né, do que o homem ímpio vai fazer, né? Mas aqui o que eu estou querendo frisar para vocês? Nós estamos vendo já, desde o Gênesis, um elemento a respeito do pecado original, da fuga, da missão, especialmente da mulher, a respeito da dor, da sujeição injusta. Aí nós passamos para o povo de Israel, que fez sacrifício dos seus filhos ao Deus falso. Nós passamos a Cristo, que falou sobre divisões, e ao mesmo tempo falou sobre exercer a justiça, ou seja, tudo isso que passou, Jesus quer que nós entendamos e que nós combatamos, porque senão ele não falaria de divisão, ele falaria assim: se sua mãe está pecando, se sua mãe está falando coisas erradas, se esconda no seu quarto, vai rezar e não faça nada, deixa acontecer, você vai ser salvo, ela vai para o inferno, sei lá, e pronto. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: um vai estar dividido com o outro, por causa da justiça, por causa do meu nome. E não importa, gente, você pode estar escondido no seu quarto, rezando, se santificando, seja o que você vê que Deus está te pedindo. Satanás vai atrás dos filhos de Deus, e ele vai buscar incessantemente acabar com a geração, porque, como foi dito, haverá uma inimizade entre a geração da serpente e a geração da mulher. E agora eu quero ir para Apocalipse para mostrar isso para vocês. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 5. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher. Essa é a mulher referenciada no Gênesis, vestida com sol, tendo a luz sobre os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida, percebe a gravidez de novo, e gritava entre as dores de parto. Percebe a relação entre aquela mulher do Gênesis e a mulher do Apocalipse. Atormentada para dar à luz. Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, aí ele começa a falar sobre a questão da perseguição ao filho, que é o próprio Cristo. Essa mulher é a igreja. Ela é a explicação dessa passagem é que essa mulher é a igreja, que dentro da igreja está Jesus como o filho que regerá todas as nações. Mas o símbolo usado foi uma mulher grávida em dores de parto. E aqui vai falar que essa mulher foi para o deserto, porque o dragão queria atacá-la. Então a igreja, figurada como essa mulher que deu à luz, Satanás, que é o dragão, e ele fala aqui explicitamente, a antiga serpente, vai perseguir essa mulher, aonde quer que seja. E aí ele fala em outro ponto aqui, que eu não sei se eu vou conseguir achar, mas ela fala assim, aqui, no finalzinho desse capítulo: a terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra são justamente a descendência da mulher. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra
seus descendentes, os que observavam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Ou seja, este dragão que está aqui representando Satanás, ele vai guerrear contra os filhos da mulher, contra os filhos da igreja, até o último momento. Tá? Então, o que acontece? O que eu estou querendo colocar para vocês é o seguinte: nós que queremos ser verdadeiros seguidores de Cristo, nós não podemos perder de vista todo esse trajeto espiritual da história da salvação que ocorre nos dias de hoje. Nós somos um dos descendentes da mulher. Os santos que já passaram antes de nós, nossos avós, nossos pais que estão ainda vivendo essa vida, também são descendentes dessa mulher, são filhos da igreja, que são chamados a combater pela mulher contra a serpente. E a serpente vai sempre instigar para que a gente se afaste desse combate, porque se a gente se afasta, a serpente ganha, o dragão ganha, certo? Então, essa é a batalha espiritual que está por trás de tudo que eu vou falar agora. Agora, eu vou passar para as questões humanas. Aborto, ideologia de gênero, ideologia, são coisas humanas, que parecem que não tem conexão uma com a outra, são pessoas diversas, então uma está promovendo o aborto. Às vezes uma pessoa promove o aborto, ela não é a favor da ideologia de gênero. A favor da ideologia de gênero, às vezes não é a favor de pegar as crianças todas na educação e fazer coisas que não deveriam na educação. Mas existe um pano de fundo, que muitas vezes é essa batalha espiritual, que aquela inspiração que ela está tendo, não é uma inspiração que vem de Deus, é uma inspiração que busca uma glória humana, busca um objetivo humano, e portanto será pervertido, para que seja introduzida a cultura da morte na sociedade como um todo. Então, eu vou só tomar um golinho d'água, e aí, obrigado, e aí eu continuo. Então, beleza. O que acontece? Nós temos, a respeito da temática do aborto, uma história muito interessante, um negócio meio estranho, sabe? O aborto sempre foi praticado. Como assim? As mulheres, desde antigamente, Império Romano, etc., elas faziam aborto, muitas vezes obrigadas pelo seu marido. Porque as mulheres são mais sensíveis, né? E muitas vezes, quando elas estão grávidas, elas ficam mais sensíveis ainda. Geralmente, a tendência delas é amar aquela criança. Mesmo que seja doloroso e tudo mais, elas costumam amar a criança. Mas, geralmente, o homem, quando é bruto, quando ele não possui um amor verdadeiro, a criança ele pode enxergar como um problema, algo que atrapalha a vida dele. E já no Império Romano, acontecia do homem, naquela época, no Império Romano, antes da cristianização, a mulher era literalmente propriedade do homem. Então, o que o homem mandasse, a mulher faria. Então, ele podia mandar que a mulher abortasse. Ah, mas como que fazia isso naquela época? Às vezes, inseria pedra para matar a criança. E aí, expulsa a pedra e expulsa a criança. Ah, mas e se infeccionar? Paciência. Aí, você morre e pega outra mulher. Acontecia isso. Entendeu? Então, as mulheres odiavam a gravidez por causa disso. Porque se o homem odiasse a gravidez, ela podia morrer. Então veja como esse cenário que eu falei lá no Gênesis já acontecia no mundo pagão. Veio a cristianização, o valor da vida, a importância das mulheres. Inclusive, quando veio o cristianismo, as mulheres passaram a se converter. Por quê? Porque agora a mulher tinha uma dignidade de filha de Deus. Ela não podia ser tocada desse jeito. A castidade passou a ser importante. E aí elas começavam a rezar para que os maridos se convertessem. Que aí, quando o marido se convertia, ele não podia mais subjugar a mulher daquele jeito que ele fazia antes. Então, o cristianismo cresceu muito entre as mulheres no início, por causa dessas questões. Com isso, veio a dignidade da pessoa humana. Inclusive, os cristãos, no início do cristianismo, pegavam tudo quanto é criança órfã. Por isso que fala muito no Atos dos Apóstolos sobre os órfãos, as viúvas, porque era muito comum. Ah, eu não quero essa criança, a criança nasceu, está dando trabalho, ó, deixa na rua.
e deixar a criança na rua para chorar e morrer. Então os cristãos passavam, pegavam essas crianças e cuidavam delas. Então essa temática da criança, da pessoa necessitada, do indefeso, sempre foi uma temática cristã. Na Didaquê, o primeiro compilado da doutrina, ainda no primeiro século, no século II, não lembro direito, já existia lá a vedação ao aborto, porque era uma prática comum das mulheres no Império Romano. Tá? Então, desde aquela época já existia essa preocupação. O que o nosso catecismo vai falar sobre o aborto? No parágrafo 2270. Podem pegar aí. Quem quiser, né? Quem não tiver, na verdade, eu acho que vocês não costumam trazer o catecismo para cá porque é pesado. Então, em casa, vocês anotam aí, depois vocês leem. 2270, parágrafo. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta, a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. E aí cita uma passagem, e depois ele fala um ponto importante. A cooperação formal para um aborto constitui falta grave, isso é, todo mundo que contribui para a prática do aborto comete um pecado grave. Tão grave que a Igreja sanciona com pena canônica de excomunhão este delito contra a vida humana. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão lá da sentença, pelo próprio fato de cometer o delito. Com isso, a Igreja não quer restringir o campo da misericórdia. Manifesta, sim, a gravidade do crime cometido, o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade. Por que a Igreja condena como excomunhão a prática do aborto? Porque é um crime, é um pecado que não pode ser reparado. Se você rouba alguém, você pode restituir a pessoa. Se você agride alguém, você pode pedir perdão até ela te perdoar. Quando você mata alguém, você não pode voltar atrás. Ainda mais quando você mata uma pessoa que não cometeu pecado algum, que não te afrontou em nada, uma pessoa indefesa, que não tem culpa. Quando isso ocorre, é um pecado daqueles que bradam ao céu, porque é uma vida dada por Deus. E você, infelizmente, seja a mulher que pratica o aborto, o médico que realiza o aborto, a pessoa que incentiva a pessoa a fazer o aborto, que fala no ouvido da mulher que ela tem que fazer o aborto. Muitas vezes os namorados fazem isso. Essas pessoas pecam gravemente, porque estão tirando a vida de uma pessoa inocente. Então a Igreja fala que isso é muito grave. Antigamente, só podia confessar essa pessoa o bispo. Aí, recentemente, nos últimos anos, o Papa Francisco autorizou todo sacerdote a fazer esse tipo de confissão para poder absolver a pessoa que cometeu o pecado de aborto, justamente para alargar essa porta da misericórdia, para que as pessoas que fizeram aborto possam voltar a ter, no mínimo, uma dignidade de vida. Porque no momento que isso acontece, que a mãe mata o próprio filho, existe um racha na alma dela. E já existem estudos, existem experiências das pessoas que atendem as mulheres que passaram por um aborto, que a vida delas se torna infeliz. Há uma certa tristeza no coração da mulher que realiza o aborto. Porque no fundo, ela sabe que aquilo ali é uma pessoa, é um filho. E aqui eu gostaria de pontuar o primeiro ponto para a gente entrar nos argumentos a favor e contra o aborto. É o seguinte: mesmo que as pessoas antigamente fizessem aborto, em nenhum momento elas acreditaram que o aborto não era nada. Elas sempre tiveram consciência de que aquilo que elas estavam expulsando dos seus corpos era um ser humano. Desde a década de 60 para cá, há uma tentativa de fazer com que todo mundo, que as pessoas acreditem que o feto não é um ser humano, mas é simplesmente um amontoado de células. Eu vou falar sobre essa argumentação mais para frente. Mas esse é algo novo na história. Em nenhum momento as pessoas foram tão
fora da realidade para poder realmente se convencer de que aquilo ali não é um ser humano. Mas isso agora é, de certo modo, até hegemônico. Se nós conversarmos com as pessoas na faculdade, provavelmente nós vamos encontrar a maioria das pessoas que, não, até tanto tempo é uma montoada de células. Por algum motivo, depois daquele tempo, aquilo ali já é um ser humano. Eu vou falar um pouquinho sobre isso depois. Então, eu gostaria de ler para vocês um ponto que é o seguinte: por que então, desde a década de 60, as coisas começaram a mudar? Até então, ninguém era a favor do aborto, as pessoas reconheciam que o aborto era algo errado, por mais que às vezes cedessem e acabassem fazendo, ninguém falava assim, não, tudo bem, é um direito seu e tal. Não, olha, você fez algo errado, isso é muito triste. Por que agora mudou? Acontece que existia uma preocupação depois da Segunda Guerra Mundial, quando começou a acontecer um crescimento populacional muito grande, chamado Baby Boom, que a população começou a crescer muito, eles começaram a ficar preocupados com esse crescimento populacional. Isso é tão verdade que ainda hoje se fala sobre esse assunto e a ONU possui uma conferência sobre isso, chama Conferência sobre Políticas Populacionais. Desde aquela época até hoje, ela traz conferências recorrentes sobre esse tema. Por quê? Porque eles achavam que ia faltar comida. Então, qual que era uma das estratégias para não faltar comida no mundo? Evitar o crescimento populacional. Óbvio, para de ter criança que você para de ter pressão sobre os alimentos. Então, começaram-se a estudar meios de fazer com que as pessoas parassem de ter filhos. O primeiro deles foi o aborto, certo? Então, o aborto entrou como uma estratégia de redução de controle de natalidade. Isso começou a ser praticado em vários países. Principalmente nos países da Ásia, que já eram muito populosos, houve investimento dos países da Europa para poder financiar a clínica de aborto lá na Ásia, que assim eles achavam que eles iam conseguir reduzir a população da Ásia e frear um pouco do subdesenvolvimento deles. Bem, tirando esqueci de falar que eu sou economista, né, gente? Então assim, eu amo esses assuntos né? Então, para mim é muito legal falar, mas eu sei que tem gente que não gosta tanto, né? Bem, uma pessoa muito influente chamada Rockefeller III, em 1952, criou uma fundação própria para isso, própria para incentivar o aborto no mundo. Chama Population Council, Conselho Populacional. Até hoje existe, e se vocês verem no site dessa instituição hoje, vocês vão encontrar todas as temáticas da ideologia da cultura da morte no primeiro ponto, assim. Vocês vão ver de cara, assim, pá. Nossa, realmente, o pessoal aqui é com força isso aí. Então, eles começaram a promover estudos acadêmicos, estudos empíricos, testes. Então, tem método tal de aborto que é mais eficiente, vai lá e aplica lá na Ásia, lá, deixa os asiáticos lá se dar mal com os métodos inovativos aí, inovadores, né? Enfim, tinha tudo isso. Porém, eles estavam vendo que o número de abortos não era suficiente para poder baixar a população. Então, eles tiveram que repensar. Em 1967, e essa data é importante, a década de 60 foi a década mais estranha que tem. Foi um sociólogo que escreveu na Science, que é uma revista super conceituada, que para você reduzir a população, não adiantava você só oferecer o aborto. Você tinha que mudar a mentalidade das mulheres. Por quê? Porque, bem, se a mulher chega na idade reprodutiva dela, mas ela quer ter filho, então a população vai crescer, porque ela quer ter filho. Para ela é natural, olha, eu quero casar para ter filho. Naquela época era comum isso aí ele falou, não, isso está errado. Se a gente continuar assim, a gente não vai chegar na estagnação da população. A gente precisa mudar a cabeça dessas mulheres, para que a gente quebre essa complementariedade entre homem e mulher, que numa família feita de homem e mulher, e que para isso eles se juntam para ter filhos, e começar a colocar outras coisas importantes na vida dela, para que ela comece a ver o filho como um empecilho. Vocês podem, se quiser, depois me mandar um WhatsApp aí, que eu passo o artigo para vocês lerem. É interessante ver o artigo. O cara foi muito esperto, infelizmente. Né? Então, a partir daí,
A estratégia não foi mais oferecer aborto somente, mas foi atacar, seja na universidade, seja na educação, uma nova cultura da mulher, onde ela se emancipasse do marido, é o termo usado mesmo, se emancipe do marido, ela começa a desejar outra coisa, sucesso profissional, viagem, bens materiais, aqueles bens que ela pode comprar. Então ela começa a ter uma avidez pela vida cotidiana do mundo e começar a enxergar o filho como um empecilho. Isso aconteceu de tal modo que provavelmente nossos pais já receberam influência disso. Isso aconteceu, isso foi transmitido por televisão, através de novelas, através de tudo quanto é meio de comunicação. Hoje chega até nós por tudo quanto é meio, rede social, universidade, para quem vê TV ainda pela TV. Né? Então esse é um ponto. Ao mesmo tempo, veja como a cultura da morte ela é abrangente. Ao mesmo tempo, sem nenhuma conexão com essas pessoas, acontecia na França uma revolução sexual chamada Maio de 68. Porque já existiam teorias filosóficas, políticas, que diziam que tudo isso que estava acontecendo era, na verdade, uma opressão entre homem e mulher. Então a mulher tinha que se libertar dessa opressão. E aí acontece na França um evento que virou marcante, quando as mulheres começaram a reclamar que existia dormitório de homem e de mulher. Ah não, isso é um absurdo. Nós queremos dormitórios únicos, onde homens e mulheres coabitem. Essa era a proposta deles. Por quê? Porque eles estavam já com a mentalidade deles mudada contra a ideia de um tabu sexual, de que o sexo masculino e o sexo feminino, eles precisariam preservar a castidade. Para eles, isso era uma opressão que impedia o desenvolvimento de liberdade deles. Então eles começaram a se rebelar contra as instituições da França, para que houvesse essa instituição da liberdade sexual. Então aquela questão de, vamos queimar sutiã, essas coisas todas, aconteceu também nessa época. Tá? Isso não tem nada a ver com o que eu estava falando antes, percebe? São movimentos distintos. Por isso que eu falo da cultura da morte e dessa tendência das pessoas que se abandonam a Deus começarem a se voltar para essas desordens. Ao mesmo tempo teve Woodstock, em 1969. Woodstock, lá nos Estados Unidos, nada a ver com o que está acontecendo na França, mas é a mesma mentalidade. Woodstock era, faça amor, não faça guerra, use drogas, busca paz, uma paz meio doida, né? Uma paz de espírito sentimental, a partir das drogas e tal. Então, naquela época de Woodstock, os Estados Unidos viveu depois daquilo uma preocupação muito grande. Por quê? Porque pessoas que tiveram relação sexual lá em Woodstock, com mais de um parceiro, fazendo orgias, era um negócio absurdo. Começaram a ter filhos depois, começaram a ter doenças sexuais depois. A temática da sexualidade nos Estados Unidos ganhou um outro nível depois de Woodstock, porque realmente foi uma mudança muito grande, foi um impacto na cultura americana que realmente transformou a sociedade americana. Veja, estou falando de França, estou falando dos Estados Unidos, estou falando de Ásia. Esse movimento foi realmente uma questão quase que universal. E desde então, o aborto vem aparecendo nas pautas como soluções para os problemas sociais. Acontece que nos Estados Unidos, em 1973, então, 20 anos depois do Conselho Populacional, 4 anos depois de Woodstock, todas essas coisas foram importantes para que em 73 os Estados Unidos fosse o primeiro país grande assim, do Ocidente a legalizar o aborto. E o estranho foi, eles legalizaram o aborto a partir de uma justificativa meio estranha, o direito à privacidade. Você tem o direito à privacidade, você pode ser uma pessoa, né, você tem o direito a ficar no seu canto, ok. Mas por causa desse direito eles legalizaram o aborto dizendo que a mulher tem direito à privacidade do seu próprio corpo sobre aquela criança. Desde que o feto não era viável e tudo mais, aí começou a ter as discussões sobre o período. E agora eu quero entrar sobre essa questão do bebê viável para a gente entrar mesmo na argumentação. Na argumentação do Roe vs. Wade, dizia que o feto viável era de 24 a 28 semanas. Tá? Vamos parar para pensar. Se você oferece no serviço público o serviço de aborto,
a partir dos 24 semanas, e se a criança já for viada? E se a criança a partir dos 28 semanas? Se a criança for viável a partir dos 24 semanas e você está com 28, você ainda tem direito de fazer o aborto? E se você antes não considerasse um ser humano, você vai matar? Você vai correr o risco? O que acontece na 24ª semana que, a partir de então, você pode considerar aquilo ali um ser humano? Qual é o segundo em que algo não existia, algo passou a existir para você poder considerar aquele feto um ser humano? Você consegue me provar em qual momento, assim como você pode me provar que a água sai do estado líquido para o estado sólido na temperatura de 0 grau, você consegue me provar que o ser humano sai do feto montuado de células para um ser humano nesse instante? Não. É por isso que as pessoas falam: a ciência não prova que um feto é um ser humano. A ciência não tem que provar que aquilo ali é um ser humano. Isso não é uma discussão biológica, é uma discussão filosófica. É uma questão seguinte: o que a biologia vai falar? Aquilo que está ali possui a genética humana. A partir desse momento ele tem tal desenvolvimento. Acontece isso, aí forma um sistema nervoso, aí forma um coração, aí forma os outros órgãos, até chegar no nascimento do 9º mês. Isso a biologia fala. É a inteligência do homem que é capaz de dizer se isso aqui é justificativa para ser um ser humano ou não. E acontece, gente, que não há nenhuma intervenção naquele processo que não se caracterize como um desenvolvimento normal de um ser humano. Ninguém nunca viu uma relação sexual entre um homem e uma mulher gerar um hipopótamo. É simplesmente um absurdo, lógico, certo? Por quê? Porque no momento que há a fecundação, você tem certeza que, por causa dos genes que estão ali presentes, por causa do ato ser realizado entre dois seres humanos, o que está ali é fruto de uma união entre dois seres humanos e, portanto, um ser humano. É uma questão da inteligência, de você, sinceramente, se debruçar sobre essa realidade e falar assim: não pode ser outra coisa, certo? As pessoas vão dizer: ah, não, porque ela não sente dor ainda. Gente, dor não é definição do que é um ser humano, certo? Eu não posso pegar e te assassinar depois de uma morfina só porque você não sente mais nada. Isso não é, sabe? Isso não é uma questão, entendeu? Então, essa primeira argumentação de que não se sabe onde começa a vida, a primeira coisa é essa: ninguém pode definir no processo do crescimento do feto qual o instante exato em que iniciaria a vida humana, porque a vida se inicia na concepção. E mesmo que você tivesse dúvidas, a regra moral diz que se você está na dúvida, você não pode fazer o mal. Se você está na dúvida se aquilo é mal ou não, você não pode realizar o mal. Se eu acho que tem ali atrás, sei lá, estou no arbusto, estou de frente com o arbusto, eu acho que tem um animal, mas pode ter uma criança, pode ter uma pessoa atrás daquele local. Eu vou atirar ou não vou atirar? Eu não posso atirar, porque pode ser um ser humano. Eu tenho que ter certeza que aquilo ali não é um ser humano para poder agir. O primeiro ponto é esse. Então, essa é a primeira questão, né? A segunda argumentação que eu quero falar, só um minutinho. Primeiro ponto, segundo ponto é o seguinte: muitas mulheres falam isso, né? Meu corpo, minhas regras. Essa questão do direito ao próprio corpo. O problema é o seguinte: a argumentação delas é a seguinte: se está dentro de mim, eu posso fazer o que eu quiser, certo? Tá, você pode falar isso da unha que está no seu pé, você pode falar isso de um cisto, você pode falar de muitas coisas. Qual que é o problema disso? Um feto não é uma doença, até porque o corpo da mulher é preparado para isso. É diferente quando ocorre um cisto, quando o apêndice inflama. É porque aquilo ali já não é mais uma coisa própria do corpo. O corpo realmente não está com aquilo, não é preparado para estar com aquilo ali. Entendeu? Já o feto, a mulher é preparada para isso. Primeiro ponto. Então, a gravidez não é uma doença. A
gravidez é uma possibilidade da natureza da mulher. Segundo ponto, dizer que está dentro do seu corpo não te legitima para retirar aquilo, matando, uma vez que você reconhece que aquilo ali é um ser humano. E como eu já afirmei anteriormente, nós realmente reconhecemos que aquilo ali é um ser humano. As pessoas tentam se convencer de que aquilo não é um ser humano para começar a dizer que ela tem direito de retirar, certo? Então essa é uma das simples argumentações que a gente pode começar a refletir. Novamente, eu estou trazendo para vocês breves reflexões sobre cada uma dessas argumentações para que vocês possam ir pensando nisso. Então, nossa, naquele momento que eu estava conversando com fulano, a pessoa falou isso mesmo. Nossa, eu não pensava desse jeito, agora eu sei como que eu posso, inclusive, levar a pessoa a refletir sobre esse assunto. E aí, o que acontece? Outra argumentação que acontece muito é a questão já não mais da mulher, mas social. Se nós legalizarmos o aborto, o número de abortos vai baixar. Essa é uma argumentação muito comum. O número de mortes por aborto vai abaixar. Qual que é o erro disso aí? O erro é que não há prova. Primeiro ponto, quem trouxe pela primeira vez essa argumentação, de modo consistente, foi uma mulher chamada Débora Diniz. Ela é uma estudiosa do movimento feminista. Ela participa de um grupo chamado ANIS, que é uma fundação própria para promover o aborto. Ela fez uma estatística, onde ela pegava os dados do SUS de curetagem. Curetagem é o processo de raspagem do útero, então geralmente ocorre depois de um aborto, seja espontâneo ou não, tá? E aí, pegou esse dado e supôs, por meio de outras sugestões, que esse número ele é enviesado para baixo, porque as mulheres não costumam dizer que é um aborto provocado, né? E aí ela pegou esse número, multiplicou por 7 e chegou ao número de 1 milhão de abortos no Brasil no ano. Simplesmente disso aí. Publicou. Quando ela publica, os jornais pegam essa referência como uma referência acadêmica e começam a divulgar e disparar como se fosse um consenso acadêmico que aquilo ali é verdade. Tal é que hoje a argumentação no STF sobre a promoção do aborto usa dessas notícias, usa desse artigo como referência para poder justificar o aborto. Eu, inclusive, tenho uma história pessoal sobre isso. Na aula de teoria política que eu estava tendo, uma professora feminista foi dar teoria política. Aí ela estava citando uma teoria do John Stuart Mill sobre liberdade, falando assim: para o Stuart Mill, tem direito à vida quem tem consciência. Tá, ok. Só é plenamente ser humano quem tem consciência. Aí ela já levantou a bola. Aí, gente, a gente pode agora refletir sobre o aborto. Como vocês acham que essa pessoa promoveria, o que ela falaria sobre o aborto? Na hora, eu entendi onde ela queria chegar, eu levantei a mão assim: ele seria a favor, assim como o infanticídio, porque uma criança nascida também não tem consciência. Na hora ela murchou. Aí ela falou assim: verdade, mas se vocês quiserem saber mais sobre aborto, o objetivo dela é falar sobre aborto. Vocês venham cá e pesquisem sobre essa mulher, Débora Diniz. Na hora que ela falou isso, eu levantei a mão e falei: professor, já que a senhora citou uma estudiosa pró-aborto, posso trazer a referência de uma pessoa contrária a essa mulher? Ela olhou assim para a turma: tá, pode. Eu levantei, escrevi o nome da Isabela Mantovani, que tinha ido lá numa conferência pública do Congresso, para falar justamente sobre o artigo da Débora Diniz. Aí ela vira para a turma e fala assim: gente, mas pensa bem, eu esqueci o nome, uma assembleia do Congresso não é um ambiente científico, sei lá o quê, ou seja, ela deslegitimou o processo democrático para poder legitimar a argumentação dela de que o aborto era algo provável, era algo importante. Vejam
a que nível a pessoa se compromete. Então, assim, se eu não tivesse preparado, aquelas pessoas iam simplesmente olhar e aceitar. Ah, legal, poxa, nunca tinha pensado, talvez o aborto seja uma boa, entendeu? Mas eu tive que demonstrar que aquela pessoa não estava de boa fé, porque senão, aquelas pessoas poderiam ser ludibriadas. Então, esse é um combate realmente muito sério, tá? E aí, o que acontece que eu gostaria de falar também, é que, empiricamente, essa ideia de que os números de aborto, as mortes por aborto vão abaixar, é falso. Podem pesquisar na internet, número de aborto na Inglaterra, número de aborto na Finlândia, número de aborto na Suécia. Vocês não vão encontrar redução, é só crescimento. Desde a década de 60, 70, onde foi legalizado, até hoje, só cresce o número de abortos. Por 1.000 habitantes, ou seja, proporcional, tá? Não só uma questão absoluta, proporcional à população, as mulheres estão abortando mais. Ou seja, essa argumentação já não vale. Hoje, o que está sendo dito, principalmente no STF, é o seguinte: tá bom, você pode até considerar privadamente que um feto seja uma criança, seja uma pessoa humana. O problema é que a Constituição não te garante isso. Na Constituição está escrito assim: todo cidadão tem direito à vida. Logo, só é cidadão quem nasceu. Portanto, o feto não é cidadão, ele não tem direito à vida, eu posso assassinar. E hoje existe um processo no STF que está em tramitação que é justamente sobre isso. E a argumentação do juiz do STF está sendo essa, né? Ah, tudo bem, pouco importa privadamente se você acredita nisso ou não, a questão é que o Estado tem que garantir o direito ao aborto, porque na Constituição diz que só o cidadão tem direito à vida. O que é evidentemente uma argumentação retórica. Porque, beleza, a Constituição pode dizer que o cidadão tem direito à vida. Mas, gente, nós somos seres humanos. A gente tem que chegar ao consenso se o feto é uma vida humana ou não. Entendeu? Porque aquilo ali pode ser uma pessoa. E se é uma pessoa, você está cometendo assassinatos. O Estado não poderia legitimar um assassinato. Seria questão de todos os deputados reverem a Constituição para dizer, desde a concepção e tal. Porque você não pode legitimar isso. Só que o pessoal geralmente é fraco porque envolve muita opinião pública e não tem força política para fazer isso. Entenderam? Então, veja como as coisas são delicadas. E no Brasil a gente está chegando perto da legalização do aborto. Agora, eu vou passar rapidamente sobre as outras temáticas, porque já tá um pouco longa, né, a palestra. Tomar só uma validade e aí eu passo. Eu tinha me proposto a falar também sobre ideologia de gênero e outras ideologias, mas não vai dar tempo. Então o que eu fiz? Já sabia que isso ia acontecer. Eu combinei com o pessoal aqui do Jota que eu vou dar, depois disso, mais 3 aulas online, durante a semana, no final de semana, como vocês acharem melhor, sobre cada um desses temas de um modo um pouquinho mais aprofundado, para quem quiser, tá? Não é marketing digital, não vou vender curso depois, não é lançamento nem nada, é realmente para que a gente possa compreender o assunto, que quem tem realmente o chamado, né, que vê que isso aqui, poxa, isso aqui é da justiça, eu preciso ajudar a igreja, ajudar o mundo nessa causa, eu gostaria de participar. Eu vou, depois vocês assinem, vai passar depois, tem uma listinha, vocês botam o nome no WhatsApp. Depois eu vou pegar essa lista e vou botar vocês no grupo para a gente combinar uma data boa para fazer essas aulas, tá? Só para terminar aqui algumas coisas, eu gostaria de mencionar rapidamente sobre a ideologia de gênero, que eu acho que é um ponto até mais visível para vocês, que é a respeito da desconstrução da identidade. Porque a ideologia de gênero não é a respeito dos homossexuais. Os homossexuais, neste ponto da ideologia de gênero, eles são usados como instrumento de argumentação para fazer valer essa ideologia. O que a igreja, por exemplo, vai falar sobre os homossexuais? Olha, existem pessoas que possuem tendência sexual de se atrair com pessoas do mesmo sexo. Quanto a isso, a orientação é a seguinte: sexo com pessoas do mesmo sexo não é correto. Por quê? Porque a natureza humana, ela tem o sexo ordenado ao amor conjugal e a produção de uma família de filhos.
A natureza humana conduz a isso. E o amor humano também participa disso. Ou seja, uma pessoa que tem atração por uma pessoa do mesmo sexo não amará aquela outra pessoa através do sexo. Esse é o ponto. Naquele momento ela estará cedendo apenas às suas inclinações sexuais e não necessariamente amando aquela outra pessoa. Inclusive porque ela vai estar desvirtuando da natureza. Esse é um ponto pacífico na igreja, não há discussão. O que acontece é que, por algum motivo, em algum momento, foi dito que os homossexuais, eles são justamente maltratados pela sociedade cristã. E a partir daí, os homossexuais serviram de argumentação para trazer essa ideia de falta de complementariedade entre homem e mulher. E aí, o ponto é o seguinte: não é a sociedade cristã que mata homossexuais, necessariamente. Existem, infelizmente, pessoas que promovem isso. Mas não é, por exemplo, o que a igreja diz que deve ser feito. A igreja diz que essas pessoas, elas devem ser acolhidas em sua individualidade, em sua, realmente, personalidade. Cada um é cada um. Você não pode baixar leis e dizer, essa pessoa é isso, aquilo, porque a homossexualidade, por mais que seja um problema uma questão que nós não concordemos no ato sexual, a respeito da pessoa nós estamos de pleno acordo que ela é uma pessoa como qualquer outra. Então, para nós da igreja, não é um drama isso aí. O problema é quando nós entramos nessa narrativa, nessa argumentação de que nós somos a favor de uma sociedade que está oprimindo os homossexuais. Se nós entrarmos nessa narrativa, nós não conseguiríamos falar nem com essas pessoas que precisam ou que gostariam da nossa ajuda, nem com as pessoas que estão promovendo a ideologia de gênero e tentando mudar a vida delas. Só para esclarecer um pouco o que é o gênero, não vou entrar no assunto, porque o tempo acabou, mas é o seguinte: a ideologia de gênero, ela parte do princípio de que a identificação do sexo feminino e a identificação do sexo masculino é uma construção social a partir da educação. Tá? Essa é a ideologia de gênero. Então eles vão dizer que nós precisamos acabar com todas as referências de masculino e feminino na nossa educação para que as pessoas sejam sexualmente livres. Esse é o ponto. É por isso que estão promovendo a linguagem neutra, porque a linguagem neutra, segundo eles, impõe o gênero feminino e masculino na linguagem e a linguagem molda a nossa mentalidade. Então, se eu tenho sexo, se eu tenho gênero masculino e feminino na linguagem, então eu estou já introduzindo papéis masculinos e papéis femininos na sociedade. Então eles vão tentar desconstruir a linguagem, desconstruir a família, desconstruir todos esses elementos que têm a ver com a complementaridade entre homem e mulher, porque para eles isso tudo é uma opressão. Tá? Basicamente é isso. Eu não vou poder entrar no assunto aqui agora, mas eu recomendo que vocês botem seu nominho lá para a gente poder falar um pouquinho mais livremente, um pouquinho mais extensamente sobre esse assunto. Tá? E por fim, eu gostaria de trazer para a mente de vocês a questão da universidade. Porque a universidade, ela é o local propício para a criação de todos esses discursos de convencimento. Tudo que eu falei até aqui, a universidade foi a fonte disso. Porque foram pessoas que, fazendo pesquisas científicas, muitas vezes financiadas, começaram a construir argumentações de que, para o bem de todos, era preciso que o aborto fosse legitimado, que a ideologia de gênero fosse a cultura padrão, tá? E começou a convencer muitas outras pessoas, e provavelmente convencer muito de nós, certo? Então, tudo que vocês viveram até aqui, vocês podem revisitar as conversas que vocês já tiveram, vocês podem refletir sobre o aperto que vocês tiveram, reflitam sobre um professor de vocês, que eu sei que já existe muito isso, professor que tentou apertar às vezes a sua fé por causa dessas temáticas, que você não sabia como sair disso, você ficou encabulado. Agora é o momento de você fazer essa reflexão, de você trazer à tona essa vivência e tentar mesmo reconhecer a mão de Deus em cada um desses momentos, te chamando para servir a Ele. Porque não adianta a gente reconhecer esse problema se a gente falar, beleza, não é para mim, vou deixar passar.
e ficar de braços cruzados. Tá? Então, que nós pudéssemos, no silêncio do nosso coração, e interiorizando tudo aquilo que a gente escutou,